Números capítulo 2, dos versos de número 32 ao 34 apenas. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. O livro de Números é muito importante na Bíblia, e esta lição dele é muito prática e aplica perfeitamente a realidade da igreja do Novo Testamento. Vamos orar nesse instante. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Espírito do Senhor nos ajude a expressar com integridade, com completude a palavra da verdade. Abençoe todos os meus irmãos, fala ao coração daqueles que ouvirão esta mensagem aqui e em outros lugares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. O livro de Números inicia com os filhos de Israel junto ao Monte Sinai. Eles haviam ficado quase um ano neste mesmo local. Haviam recebido a lei, o testemunho de Deus, o tabernáculo fora construído, os sacerdotes haviam sido designados para suas funções. Agora, Deus ia preparar a nação para o trabalho. A marcha para a terra prometida ia recomeçar. Pouco antes de partirem do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra. A palavra de Deus em Números, a palavra-chave é a ordem. Deus está organizando a nação, Deus está organizando as tribos de Israel para pô-los em marcha, para irem à terra prometida. A primeira palavra, a primeira lei do céu é ordem. No céu não existe desordem de espécie alguma. Quando a igreja consegue ajustar o melhor que ela pode, em termos da ordem, da organização, da decência, ela aproxima um pouco daquilo que é o céu. Então era preciso organizar bem as tribos e estabelecer a lei e a ordem, tanto no acampamento como durante a caminhada. Não havia nada fora do lugar. O serviço militar era obrigatório em Israel e praticamente é até hoje. Naqueles dias, quase sem exceção, praticamente era para todos os homens de 20 anos para cima, a obrigatoriedade de servir o exército. Por isso foram contados no livro de Números 603.550 homens de guerra. Não incluiu os levitas porque eles iriam cuidar do tabernáculo, eles não faziam parte do serviço militar. Interessante que hoje, exatamente agora lá em Israel, nesse momento de crise, de guerras, Israel tem entre ativos e reservistas 661 mil militares, 2023 no dia de hoje. Só nessa convocação para essas guerras foram mais de quase 400 mil reservistas convocados. O efetivo de Israel normal não chega a 200 mil, mas hoje eles estão com 661 ativos e reservistas. Depois de Deus estabelecer então a contagem, Deus começa a estabelecer as ordens, o lugar de cada tribo ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era montado e tinha uns lugares específicos, ninguém podia pôr a barraca dele onde quisesse, não. Ali estava a tribo de Judá, a tribo de Isacar, Zebulun, Naftali, Dan, Azer, cada lugar específico. Um grupo para a parte norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, e eles sabiam exatamente
aonde cada um tinha que ficar estabelecido. Os levitas continuavam acampando ao redor, bem ao redor do tabernáculo, ao redor próximo, os outros ao redor um pouco mais distante. 19 dias depois desta preparação, a nação partiria daquele local, ali aos pés do Monte Sinai, e faria uma curta viagem para Cádiz Barneia. E em Cádiz Barneia haveria um transtorno que revelaria uma profunda incredulidade daquele povo, e eles começariam a ter grandes dificuldades. Mas com certeza não havia absolutamente nenhuma omissão de Deus. Deus preparou aquele povo como um grande exército para entrar na terra. Eles não puderam entrar porque foram incrédulos, não porque faltou iniciativa divina em organizá-los. Então o livro de Números ocupa um lugar muito importante dentro do Pentateuco. Como alguém disse que em Gênesis vemos o homem perdido, em Êxodo o homem redimido, em Levítico o homem que foi redimido adorando, e em Números o homem redimido e que adora agora servindo. O capítulo 2 de Números é muito interessante. Deus disse para Moisés: eu quero que você coloque o tabernáculo bem no centro do acampamento, as tribos ao redor, farei com que a minha nuvem esteja sobre vocês. Quando a nuvem baixar, parem, montem acampamento e comecem a me adorar. Quando a nuvem se levantar, levantem acampamento e se preparem para a marcha. As lições que nós vamos encontrando então no capítulo 1 e 2 de Números, assim de início, a primeira grande lição é que Deus quer que todos os seus filhos marchem, caminhem, que todos os seus servos estejam juntos nessa caminhada. Ninguém deve ficar para trás, ninguém deve parar pelo caminho. A ordem de Deus é: quando a nuvem levantar, marchem. Quem serve a Deus tem que aprender a marchar. Marchar aqui é uma atitude de prontidão. Você é servo, você alistou no exército, você faz parte de um grande empreendimento, Deus conta com você. Na casa de Deus existem lugares variados, mas isso não importa. O que importa é que você faz parte do mesmo exército e você está impregnado e empenhado na mesma marcha. Segundo, Deus é quem determina o lugar de cada um nesse exército. Não importa se você vai na frente, no meio, atrás, o importante é você ficar no lugar que Deus te colocou. Ali você será útil, ali você será um canal de Deus. Então vamos dar uma rápida olhada também no mesmo ritmo de síntese, como Deus estabeleceu a ordem das tribos de Israel para marchar, para caminhar. A Bíblia diz em Números 2, verso 9: todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. Números 2, 9. Deus está dizendo quem vai primeiro é Judá. Deus determinou que em todas as marchas, o primeiro a levantar o acampamento era Judá. Cada tribo tinha uma bandeira, uma insígnia. E então os príncipes, os líderes de Judá, tinham que se arrumar rapidamente quando Deus desse ordem através daquela nuvem que subia. E eles começavam então a caminhar e todo Israel vinha atrás deles. Por que Deus determinou que Judá fosse o primeiro a seguir adiante? Eu vou explicar para vocês, pelo menos por duas razões muito claras na Bíblia. Creio eu que, em primeiro lugar, porque Judá é um nome que, traduzido ao pé da letra, significa louvor. Você viu que nós não começamos o culto pregando, a gente começa o culto cantando. A melhor maneira de começar a orar é cantando. A melhor maneira de começar o dia é cantando. A melhor maneira de
Agradecer a Deus é cantando, louvando, adorando. Judá vai primeiro, o louvor vai na frente. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor em seus atos, com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A igreja é caracterizada por um povo que adora, que louva, que canta, que celebra. Judá vai primeiro. Quando o rei Josafá se achou naquele grande conflito militar, Deus disse: coloque os cantores na frente e falem para que eles louvem a majestade santa do Senhor. Ninguém pôs a mão à espada, porque enquanto o povo cantava, Deus desbaratava os inimigos de Israel. Que bom se Benjamin Netanyahu soubesse, exatamente nesses momentos agora, se ele soubesse que ele tem uma arma, uma das mais poderosas armas do mundo, que é o louvor a Deus. Se ele soubesse que tem essa arma, que ele pudesse usar essa arma, desse ordem para usar essa arma, provavelmente tudo mudaria nesse grande conflito. Segundo, Judá não apenas então representa, significa a atitude de ir à frente, de começar tudo com agradecimento, com louvor a Deus. De Judá vem Jesus, e Jesus sempre será o primeiro na casa do Senhor, no reino, na obra, em tudo que fizermos em nossa vida. Então quem vai primeiro? Judá. Por quê? Porque Jesus é o primeiro, ele vem de Judá. Irmãos, é uma honra maravilhosa Deus escolher algumas pessoas para que elas vão à frente, para que elas encabecem o trabalho do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. Por isso eu digo aos irmãos que não te apresses em querer ser o primeiro na casa do Senhor. Não te apresses. Sabe por quê? Porque numa batalha, num confronto, os que vão à frente são os primeiros a receber bala do inimigo. Quem vai à frente precisa estar preparado para fazer grandes sacrifícios, sofrer grandes sofrimentos e enfrentar grandes tentações. Repetindo, é privilégio ir à frente, mas ir à frente é também grande responsabilidade, e tem que estar preparado para grandes sacrifícios, grandes sofrimentos e grandes tentações. Então, antes que você almeje ser o primeiro em qualquer atividade no reino de Deus, espere que o Senhor te dê o escudo da fé e a couraça da justiça para te protegeres. Espere que Deus te prepare, te capacite, te dê a maturidade suficiente, te dê a capacidade ideal para ir à frente. Não precipites, te oferecendo para ser o primeiro sem pensar um pouco, sem orar um pouco mais. Mas Deus, é claro, vai precisar de alguém que vá à frente. Alguém terá que ir. Alguém terá que estar nessa posição. Segundo, Números 2,16. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Aqui está outra lição: tem aqueles que vão primeiro, mas também tem aqueles que vão em segundo plano. Uma das posições mais difíceis na igreja é a do segundo. O segundo nunca sabe que hora ele deve entrar em cena, mas ele não pode também recuar e ficar fora do palco. Então ele fica aqui sentado na expectativa, que sabe que hora que o pastor vai pedir para mim dirigir o culto, sabe que hora que o pastor vai pedir para mim e fazer a visita e organizar aquilo outro. Ele não pode sumir, porque senão o pastor fala: cadê o segundo? E ele às vezes fica o tempo inteiro sentado, sem fazer quase nada. Mas só que tem uma coisa: a hora que ele sai já precisa dele. Se ele der uma saidinha, já precisa dele.
Então, o segundo lugar não é muito fácil, não. É um lugar específico para algumas pessoas. Por quê? Porque ser segundo requer disciplina e muita humildade. Tem que estar muito afinado com o primeiro, às vezes até sem fazer quase nada, mas tem que estar afinado, porque de repente ele é a pessoa-chave para resolver um grande problema. E o mais importante disso tudo é que às vezes sentadinhos e quietos ali, com poucas atividades, às vezes até querendo trabalhar mais, eles estão sendo preparados, porque muitos segundos poderão um dia ser primeiro. E esta é a razão, porque às vezes são provados na paciência, na perseverança, na humildade. Deus está olhando, Deus está vendo como cada um desempenha o seu papel. E quando esse papel é desempenhado com humildade, com respeito, com responsabilidade, este segundo, por menos que ele esteja trabalhando, será sem dúvida alguma o primeiro candidato de Deus para uma possível colocação em primeiro lugar, quando assim precisar. O nome Rúben significa ouvindo, escutando. Esta é uma atitude sábia do segundo: ouvir, escutar, seguir orientações. Sabe lá para quê? Deus sabe. Deus sabe para quê? Porque eles vão acumular um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de entendimento para fazer aquilo que Deus tem para eles. A Bíblia mostra para nós alguns homens que foram segundos, e é interessante observar que um que foi segundo foi Josué, né? Josué, a Bíblia diz que nunca se apartava da tenda da congregação. O jovem Josué estava constantemente de olho em Moisés, e Deus também estava de olho em Josué. E Josué serviu Moisés fielmente durante o tempo todo que foi preciso. Quando Moisés partiu, se tornou o primeiro. Há um outro caso muito interessante. Jonatas, filho de Saul, era por direito o sucessor no reinado de Israel quando seu pai viesse morrer, Saul. Mas Jonatas, em vida, estabeleceu uma amizade e uma admiração tão grande por Davi, que enquanto seu pai Saul, que era o primeiro, estava enfurecido de ódio, querendo matar Davi, perseguir Davi, Jonatas estreitou a amizade com Davi. E Jonatas um dia disse para Davi: Davi, você vai ser rei, não eu. Ele dispôs ser segundo, para que Davi fosse o primeiro. Ele entendeu que Deus tinha um plano na vida de Davi, que o dava o privilégio de assumir o lugar do seu pai, e ele não brigou, e ele não foi reivindicar o seu direito de sucessão, mas em vida ele disse: você é o rei, próximo rei de Israel. A atitude de Jonatas é em tudo um modelo muito lindo na Bíblia. Essa atitude de Jonatas nos faz lembrar que todo crente, todo obreiro, toda pessoa que tem liderança na casa do Senhor, sabe que ela pode ter a posição de liderar uma tarefa, mas ela sabe, mesmo recebendo o nome de líder, de primeiro, de primeira, ela sabe que sempre será segunda, porque o primeiro é sempre o Davi celestial, é Jesus Cristo. Jonatas disse: você é o primeiro, Davi, eu sou o segundo. Então é um lindo modelo de homem que sabe, entende o trabalho de Deus na terra, e que se sente feliz de poder ficar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus quer. Números capítulo 2, verso 24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. Quem vai em terceiro lugar? Efraim.
Efraim será o terceiro. A partir de Efraim, todos que vão ser enumerados agora, nós vamos considerá-los como aqueles que estão no meio. De Efraim para frente, menos o último, que nós vamos falar dele separado. Menos o último. Estão entendendo? Então, de Efraim para frente, é o que estão no meio. Quem vai no meio? Efraim e os demais, que seguirão com ele. Por que Deus escolheu a maioria para estar no meio? Nem na frente, nem atrás, mas no meio. A maioria está no meio. Porque essas pessoas que estão no meio são as que Deus vão usar para entrelaçar a comunhão da igreja, para influenciar o outro para o Senhor, influenciar com uma palavra de conselho, com uma visita, com uma oração, com companheirismo, com abraço. Eu não abraço todos os irmãos, mas tem sempre alguém perto do outro aí que vai abraçar, que vai dizer: não, conta comigo, eu estou orando por você, quero ir lá na sua casa te visitar, você me contar direitinho o que está passando, eu quero te ouvir, eu quero ser uma companheira sua de oração, um companheiro, um irmão de oração com você. Quem está no meio faz isso. Às vezes quem está na frente não consegue fazer isso, porque é muita gente, mas quem está no meio cria um raio de relacionamento, de amizade. Se souber dar a vida para Deus usar, vai achar muitas tarefas, porque na igreja nem todo mundo tem cargo, mas tem serviço para todo mundo. Na igreja nem todos chegarão a ocupar um lugar no púlpito, mas todos têm um lugar específico no corpo de Jesus, como membros do qual o corpo é bem ajustado e cresce para louvor e glória do Senhor. Quem está no meio pode comunicar este amor pessoal, transmitir esta virtude, esta graça. Porque Deus escolheu a maioria para estar no meio. Porque no meio se aconselha, se anima. São da tribo de Efraim e das outras demais tribos. A palavra, o nome Efraim significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero, ou seja, o lugar que tem mais trabalho, que precisa de gente que seja duplamente frutífero, é no meio da igreja. Alguém diz assim: pastor, mas eu queria, acho que o lugar de grande privilégio é na frente, ou é o segundo, não é no meio. Então você tem que lembrar do que Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio. Onde Jesus gosta de estar? No meio. É ruim estar no meio onde Jesus está? De jeito nenhum. É o melhor lugar. Jesus diz: eu estou no meio. Quem tira proveito de estar no meio e diz: eu estou onde Jesus está, ganha muito, cresce muito, é um canal de Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Lucas 24:36. E vamos para os últimos. Eu deixei os últimos para o último mesmo, não é? Verso 31, Números 2:31. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Quem vai por último? Dan. Dan representa os últimos. Irmão, será que Deus tem alguma bênção para aqueles que estão no último lugar, no final da fila? Sim, tem. Vamos lembrar da história? Estamos dentro da sala da casa de um homem de Belém. O tempo e a época era de crise em Israel, porque o rei de Israel se tornou desobediente a Deus. E o Senhor disse para o seu profeta: porque tens dó de Saul? Já o tenho abandonado. Toma teu vaso com azeite e vai à casa de Jessé, porque entre os seus filhos eu me provi de um rei. Samuel está de pé, pedindo que Jessé trouxesse
os seus filhos para apresentar a ele, para ele ungir um como rei. Passou o primeiro, Eliabe. Passou o segundo, Samar. Passou o terceiro, Abinadab. O quarto, o quinto, o sexto. E Samuel disse: cadê? Acabaram os mancebos? Aí Jessé disse: não, ainda tem o último, o menor. Deus tem bênçãos para o último? Será que ser o último é tão ruim? Acabou os mancebos? Não, ainda tem mais um, o último. Ficou para trás, está no fim da fila, ninguém lembrou dele. Então não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então o último chega, e quando o último chega, Deus diz: este é o rei de Israel. Não tenha medo de ser o último, não. Não fica triste por ser o último, não. Não fica pensando que você foi esquecido por ser o último. Os homens podem nos esquecer, mas Deus se lembra de nós. E Deus teve que ensinar para o seu próprio profeta, que era um grande homem de Deus: Samuel, não atentes para a sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha por fora e eu vejo o coração. Davi era o último, mas foi ele o grande rei de Israel. E até hoje o nosso Salvador é chamado de filho de Davi, porque segundo a carne ele descende de Davi. O maior cargo da igreja primitiva, alguém sabe qual era o maior cargo, o maior ministério na igreja primitiva? Eu já vou falar para vocês lendo a Bíblia. 1 Coríntios 12, 28. Aqui está Paulo falando quem era o maior na igreja daqueles dias do primeiro século. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Mas é muito claro que Paulo está ensinando: Deus pôs primeiramente os apóstolos. Eram os tinham maior autoridade, governo da igreja. Eram os apóstolos. Então, se nós voltarmos para o início do estudo, alguém pode dizer: pastor, por que o senhor já não mencionou esse exemplo dos primeiros, mostrando que eram os apóstolos, os primeiros? Sabe por que eu não mostrei? Por conta de um outro versículo. O outro versículo está em 1 Coríntios 4, 9. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por... Quem achou o versículo, complete aí. Eu vou esperar até você achar. Por últimos. Mas espera aí. O mesmo que Deus pôs para ser primeiro, também é o último? Sim. É porque na igreja é assim: os primeiros são os últimos. Os últimos são os primeiros. Não é assim que o Senhor Jesus falou? Muitos primeiros serão os últimos. Vamos enfrentar os demônios, vamos combater o mal, vamos expulsar o mal, vamos enfrentar pessoas, libertar pessoas que estão oprimidas. Muita gente recua e fica: não vou entrar nessa confusão, não. Vai os obreiros, vai o pastor, vai lá para a casa do pastor. Aí nós somos os primeiros na hora de enfrentar a guerra. Aí vamos fazer um churrasco na igreja. O pastor nem levantou ainda da cadeira, já tem 300 na fila. Aí ele é o último. Aqui não, aqui vocês me põem lá na frente. Mas a lógica geralmente é essa, né? Na hora de comer o churrasco somos os outros. Na hora de expulsar demônio, enfrentar demônio, somos os primeiros. A igreja vai bem, a igreja vai bem. Os irmãos estão orando. A igreja vai mal, esse pastor não trabalha. Primeiro e último. Último e primeiro. É bom entender que aqueles que são primeiros também terão que ser os últimos. Paulo diz: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo do mundo aos anjos
e aos homens. Mas isso é lindo, eu acho isso muito bonito. Jesus era o primeiro em toda circunstância, mas quando chegou naquela sala onde iam celebrar a ceia, os apóstolos de corações orgulhosos e pés sujos, nenhum deles quis pegar a bacia com água. O Senhor Jesus tirou a túnica, cingiu com a toalha, pegou a bacia e foi lavar os pés deles, homens de coração exaltado e pés sujos. O Senhor levantou depois e disse: vocês me chamam mestre, Senhor, e eu o sou. Mas como eu vos fiz, fazeis vós também. Ninguém tem o direito na igreja de ser só o primeiro. Se ele quer ser o primeiro, ele tem que estar disposto a ser o último em muitas situações. E aqueles que aceitam ser os últimos, que têm a humildade para ser o último, talvez sejam os candidatos para o próximo pleito do ministério, serem os primeiros. Porque a palavra tem que cumprir, muitos derradeiros serão os primeiros. Mas é importante entender uma lição para finalizarmos, para chegarmos agora à conclusão. Primeiro, segundo, do meio, últimos, volta para o primeiro, volta para o último. Afinal de contas, como é que Deus vê o seu exército? Havia essa organização na terra, mas Deus que olhava do alto, lá dos céus, Deus não olhava com uma visão linear, não era com a visão horizontal. Quando alguém está lá em cima, olha com a visão panorâmica. Quando Deus olha para a sua igreja aqui na terra, Ele vê um todo, Ele não vê primeiro e último. Ele vê um exército sincronizado, obediente, cheio de fervor, que ama ao Senhor Deus, que aceita o lugar que Deus o coloca. Porque Deus, olhando de cima para baixo, não vê primeiro e último, Ele vê apenas um grupo. Ele vê um grande exército pronto para a batalha. Não podemos deixar de adorar, de louvar a Deus. Não é pelo fato de ser primeiro, último, estar no meio, no segundo, no final. É porque fomos escolhidos. E como escolhidos fazemos parte. E o que importa é fazer parte do reino. É ser parte integrante dessa geração escolhida, dessa nação eleita, desse povo que carrega a glória de Deus sobre a terra, que faz resplandecer a nuvem de glória e a coluna de fogo. O importante é saber que você aceita o trabalho que Deus te coloca, às vezes muito elevado, às vezes menos elevado, às vezes visto, às vezes não visto. Por exemplo, o trabalho de um intercessor nunca é visto. O trabalho de um pregador é visto todo dia, mas o trabalho de um intercessor não. E às vezes Deus só está usando o pregador porque o intercessor está orando. Daí quem é que carrega a maior responsabilidade, a maior virtude para as conquistas? A Bíblia diz que enquanto Josué partiu para a batalha contra os amalequitas, Moisés se refugiou na montanha com Ur e Arão para orar. E a Bíblia diz que enquanto Moisés conseguia levantar as mãos para orar, Josué lá embaixo vencia a batalha. Quem ia receber a glória? Josué, porque todo mundo estava vendo Josué. Mas a Bíblia mostra o outro lado. Quem é que acionava o mundo espiritual para fazer Josué vencer? Moisés. Intercessores não são vistos, mas sem eles o reino de Deus não vai também. Só vai porque tem gente na igreja que ora, só vai porque tem orações aqui, às vezes grupos pequenos, horários difíceis de alguém estar presente, mas estão orando, estão insistindo, estão perseverando, estão seguindo adiante. Graças a Deus. A Bíblia diz que o fogo tem que arder continuamente no altar. Quem leva azeite para abastecer as lâmpadas de Deus na casa do Senhor, às vezes não vai ser visto, mas todos verão a luz brilhando, ela não pode apagar. Alguém está levando azeite todo dia.
Alguém está abastecendo. É importante saber então que na casa do Senhor há lugar para todos. É importante saber quando Jesus disse assim: eu sou o primeiro e o último. Significa que nós temos que estar pronto para ser primeiro e o último sempre. Paulo disse, para finalizar o último versículo, Paulo diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, e a palavra ministro aqui é servo, senão servos, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um está plantando, outro está regando, e no secreto do mover, do agir de Deus, o único que pode dar o crescimento é aquele que é invisível, é aquele que não pode ser visto. É Deus quem dá o crescimento. A minha parte é pequena, a sua é pequena, a do outro é pequena, mas todos fazendo a sua parte, Deus abençoa e faz a coisa prosperar. Importante é não omitir, importante é não ficar para trás, importante é não deixar de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vamos ficar de pé. Nosso querido Pai Celestial, nosso Deus único e verdadeiro, nós te louvamos, adorando o teu nome, agradecidos a ti porque nos escolhestes, nos incluíste neste grande exército que tem uma marcha triunfal sobre a terra, e nesta marcha queremos estar, queremos fazer parte, queremos ficar juntos, queremos saber, Senhor, respeitar as atribuições, aquilo que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor escolhe, aquele que o Senhor estabelece. Pai, nós possamos ter a humildade para num determinado momento ser o chefe, no outro momento ser aquele que obedece, no outro momento ser aquele que espera, no outro momento aquele que toma iniciativa, e segundo a tua vontade esta obra cresça e o Senhor esteja sendo glorificado. Abençoe desde as crianças, jovens, adultos, que o Senhor possa formar obreiros e obreiras na tua casa, homens sábios, mulheres sábias, capazes, Senhor, de oferecer a ti o melhor das suas vidas, quer seja na oração, quer seja no evangelismo, no aconselhamento, na visita, no amor, na contribuição em todas as áreas. Pai, abençoe o seu povo na terra, a tua igreja sobre este mundo, nesta caminhada, em nome de Jesus. Nesta hora nós entregamos tudo sob o teu altar. Cumpra-se em nós a tua vontade, fica conosco e entre nós, porque a tua glória aqui é que basta, é a tua presença que importa, é o teu nome exaltado que é importante. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Podeis sentar por um minuto.